Eu nasci na igreja, praticamente, e assim, isso tem um lado bom, mas dependendo do lugar onde você vive, dependendo da igreja, dependendo da sua história, tem um lado ruim, né? Então eu tenho um lado bom, eu dou graças a Deus por ter nascido na igreja, não ter conhecido o mundo, não ter tido uma vida fora da igreja, mas eu também tive muitas experiências ruins dentro da igreja, né? Porque não é porque a gente está na igreja que a gente está blindado de determinadas experiências, principalmente se em determinada igreja ou determinadas igrejas não houver esse cuidado com o sagrado. Eu já tive experiências horríveis acerca disso aqui. Isso aqui para mim é algo que não é só uma história, não é uma coisa que é só de ouvir dizer ou só porque está na Bíblia. Isso aqui eu já fui testemunha. Uma das coisas que eu vi, não foi na igreja que eu fazia parte, mas eu fui cantar, o pastor foi pregar e eu fui cantar numa igreja. E durante o ofertório, era um casal de pastores, o marido e a mulher, e o casal tinha um casal de filhos, uma menina e um menino. E durante o ofertório, tinha o gasofilácio, e as pessoas vinham colocar, o gasofilácio era aberto, e as pessoas ofertando normal, hora do ofertório, pá. E aí, o filho, em frente à igreja, tinha um carrinho de pipoca, de confeito, dessa coisa toda. Ninguém me contou, eu estava lá, eu vi. Então, o filho da pessoa pediu uma pipoca, alguma coisa, a pessoa foi, meteu a mão assim, pegou o gasofilácio, meteu a mão no gasofilácio, tirou o que precisava para comprar aquilo ali e deu para o menino ir comprar. Isso, o culto acontecendo. E eu fiquei, mas isso me sobe Porque, gente, isso é coisa de quem não sabe o que é o sagrado e o profano. Você está entendendo? Isso para mim diz o seguinte, você só tem nome de pastor. Você não está fazendo a menor distinção do que é o sagrado. Porque uma das coisas que a gente precisa entender, que Eliacibe não entendeu, porque, só volta comigo aí para a gente fechar. Vamos entender primeiro o que é profanar, né? A palavra profanar, qual é o significado? Tratar com irreverência ou desrespeitar as coisas sagradas, ou aquilo que é santo, aquilo que tem santidade, aquilo que é separado. Mesmo sendo sacerdote, e esse é o ponto, Eliacibe tratou o templo do Senhor como se fosse uma casa qualquer, cedendo uma das salas do templo para o seu parente Tobias. Ele era sacerdote. É esse caso que eu estou contando aqui. Um casal de pastores. Ah, mas eu sou pastor, pastorei a igreja. Mas não respeita o sagrado. Não discerne o santo e o profano. Essa história lembra o que na Bíblia? Qual é a outra história do sacerdote que os filhos não respeitavam o que era sagrado? Como era que os filhos de Eli faziam? Tá lá, o povo vem, traz as carnes, traz as ofertas. E o que me irrita nessa história de Eli é que a Bíblia diz que a melhor parte era dada aos sacerdotes. Ou seja, não havia, naquela época, não havia a menor necessidade deles fazerem aquilo. Mas a corrupção, quando ela está no ser humano, por isso que corrupção não tem a ver com ganhar pouco, ganhar muito. O cara que é corrupto, ele vai achar assim, eu roubei 1 milhão, é pouco. Eu roubei 1 milhão, mas o outro roubou 2. Eu vou roubar 2. Não, 2 milhões, tem gente que está roubando 10. O corrupto, ele não sacia. Os filhos de Eli eram corruptos. A Bíblia diz que eles pegavam o garfo e faziam assim, ó, tome, na carne que não era deles. Só que tem um detalhe, mesmo que pertencesse, não era o momento. E na hora que eu vi essa mãe, pastora, fazer aquilo para o filho, eu me lembrei de Eli. Eu me lembrei dos filhos de Eli. A oferta está sendo oferecida. E você mete o garfo, nem acabou o culto. Pega ali, ó, vai. E o menino, e a vontade que eu tive de dar um croque no menino, o menino saiu correndo no meio da igreja e volta com a miserável das pipocas, senta e começa a comer. Há uns croques de mão assim, que é essa unha,
Esse dedo aqui, sabe como é? Eu levava croque desse dedo aqui. Tim! Analisa comigo. Essa criança tinha culpa? Claro que não. Ela queria pipoca. Cabe a quem dizer o não? Ô, gente, a gente tem que ter um senso. Pegar aqui o Luca sem S, a Dani não pode dizer, você não vai comer agora que nós estamos na igreja. Olha, faz cocô em casa. Não tem como dizer, porque vocês sabem disso. Agora, a partir do momento que entende, a partir do momento que começa a andar, falar, entender, meu filho, é o seguinte, tomou água, já foi no banheiro. Eu fui criada assim, sei que muitos de vocês também. A partir do momento que sou eu e vocês, nós vamos doutrinando. E eu não estou falando do menininho pequeno não, viu? O menino já tem uns 6, 7 anos, no grande. Tanto que ele foi sozinho, atravessou a rua, comprou e voltou. Eu estou contando uma história. Quantas vezes eu vi já as pessoas tratarem móveis da igreja como se fosse uma coisa qualquer, instrumentos da igreja como se fosse uma coisa qualquer, tratar a igreja, o templo, o local. Quantas vezes banheiros de igreja já foram quebrados? Quem é que está quebrando? Próprios crentes que usam. Por quê? Porque não são ensinados a discernir entre o santo e o profano. Aí trata as coisas de Deus como se fosse uma coisa qualquer. As coisas de Deus, elas são santas. O profanar é o desrespeitar, como está aqui, a falta de reverência. Eu não posso, uma vez, eu ouvi, mas ouvi de uma pessoa acima de qualquer suspeita. E ela contou chorando que uma vez ela viu um pastor pegar as ofertas e, no final do culto, e na hora que estava contabilizando, ele disse assim, olha, se dá para viver com essa porcaria. E ela contando para nós, ela disse, eu comecei a chorar ali, uma missionária, uma mulher que tinha o ministério na veia, a paixão pelas almas na veia, e ela na mesma hora repreendeu e disse, pastor, não é porcaria, isso aí é o suor dos irmãos. Você não pode chamar de porcaria aquilo que as pessoas trouxeram com o suor do seu rosto. Ninguém está trazendo isso aqui porque achou na rua. É por isso, eu volto a dizer, aqui os que são mais antigos já ouviram lições onde nós falamos que não é todo mundo que pode lidar com o dinheiro da igreja. Por quê? O dinheiro da igreja ele é sagrado. A partir do momento que ele entra ali naquele gasofilácio, ele não é um dinheiro comum. Então, quem manuseia, quem vai contabilizar, quem vai dar o destino, precisa ser alguém que tenha esse respeito que faltou aqui. Tem que ser alguém que respeite o que é sagrado. Porque eu não posso lidar com o dinheiro da igreja como se estivesse numa padaria, numa lanchonete. Pega isso aqui, joga. Eu vou dar a oferta, jogo. Não. Os rituais, eles existem por uma razão. E é interessante que Deus ele é cheio de rituais, né, Júnior? A Bíblia, porque às vezes a gente vem para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, e a gente acha que, não, os rituais, tudo tem um simbolismo. A pior coisa que existe é você profanar o sagrado. E profanar o sagrado está nas pequenas coisas. Volte aqui, ó. Quando tratamos a igreja como se fosse um prédio qualquer, ou quando não respeitamos as coisas sagradas, estamos desonrando o próprio Deus e atraindo para nós mesmos consequências desastrosas. Poxa, isso aqui é da casa de Deus. A cadeira que você está sentada é da casa de Deus, é utensílio da casa de Deus, é móvel da casa de Deus. Um ventilador, uma planta, o banheiro, tudo, um copo que eu uso, tudo é da casa de Deus. Então, tudo que eu usar, eu tenho que usar com respeito. Por isso que eu não entendo. É como o pastor diz, eu quero crer que é uma criança que cola chiclete embaixo da cadeira. A gente quer acreditar, mas a minha experiência diz que às vezes a gente usa os pobres dos meninos. Né? É aquela história, quando tem menino e cachorro, o adulto não faz nada de errado. Se solta o bum, é o cachorro e o menino. Então, muita gente usa isso. Mas é tudo que a gente faz, tem que ser com respeito. As coisas de Deus, o dinheiro da casa de Deus, os utensílios da casa de Deus, tudo que envolve, da porta para cá,
tudo tem que ser tratado com zelo, com respeito. E aqui a gente vê Eliacibe, ele tratou como se não é nada. Porque além dele ceder para uma pessoa que não tinha nada a ver com o sacerdócio, ele cedeu para um inimigo, porque o inimigo era parente. Isso é grave. Fica ali naquela salinha, porque aquela parte ali, ó, não é da igreja não. Meu Deus! Tudo pertence ao Senhor. Tudo é santo, tudo é sagrado e tudo tem que ser usado com respeito, com reverência e de uma forma que sempre venha contribuir